E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Senado para mais um vídeo. E hoje vamos entender um pouquinho se Enigma do Medo cumpriu tudo que ele havia prometido. Ó, durante esse vídeo eu não vou fazer qualquer menção assim de spoiler ou algo do tipo. Vai estar passando uma gameplay aqui de fundo, tá? Do minha gameplay no Enigma do Medo, mas na primeira parte, tá? Então não vai ter nada grande aparecendo na tela pra vocês. E aí, se você quiser também pode acompanhar outra aba. É só pra quem quiser assistir o vídeo olhando pra tela, tem um pouquinho de entretenimento ali embaixo, que no caso é o vídeo passando, tá? Mas se você quiser ignorar até o início do jogo, é só você ir olhando pra outra aba, não olha pra tela do celular ou algo do tipo. Mas o plano é não dar spoilers aqui. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o que o Enigma do Medo trouxe, em questão do máximo que eu puder evitar de spoiler. Se em algum momento for dar algum spoiler grande, eu vou deixar lá pro final e aí eu aviso antes de dar. E aí eu vou tomar como base essa thread aqui que eu vi de um dia atrás, onde não leiam, tá? Porque pode ter spoiler na sua, nessa thread, ok? Tem até umas coisas que ele revelou como spoiler aqui, que foi escrito pelo Lukaka, onde ele fala o seguinte: Enigma no Medo cumpriu o que prometeu? Análise completa. Então ele faz uma análise aqui, aí eu vi essa thread dele, gostei aqui do que ele escreveu, né, no caso, o seu Reddit dele, e aí eu achei interessante, falei, cara, eu vou fazer algo semelhante, usando bastante ali o Catarse como uma base pra gente falar o que o Catarse trouxe e o que foi cumprido ou não cumprido, ou parcialmente chegou ao jogo. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que o jogo, ele cumpre muito bem o seu papel, a parte que dá o seu próprio nome aí. Enigma do Medo. O jogo tem enigmas muito interessantes e todos são, no final das contas, mais simples do que você imagina. Pra quem tá acostumado em ver, por exemplo, meus vídeos falando sobre o ARG e o quão é difícil os ARGs, você tem que correr atrás de espectrogramas e coisas malucas, não é o plano pro jogo. Aquilo dali, o ARG é pra quem gosta de ARG. O jogo é pro povão. Você vai sim ficar preso em alguns enigmas. Você vai passar uma hora e não conseguir resolver ele. Eu mesmo roubei em alguns enigmas, pedindo ajuda pro chat, ou a gente nem sabe como, mas a gente foi mexendo lá e acabou desvendando o enigma, porque sim, há sempre a possibilidade de, sem querer, você acabar resolvendo um deles. Mesmo que seja raro, tá? Não quer dizer que você consegue fazer isso com todos, nem toda hora, não. Então xinguei muito em alguns momentos, fiquei com muita raiva de alguns enigmas. Mas todos têm uma lógica por trás, e quando você para pra pensar e dá uma aplicada, faz todo sentido. Era só parar e pensar. Então, tem essa parte também interessante de se discutir, né? Às vezes você para, olha, acha que não, que tem algo errado, de que eles começaram errado no jogo, que eles exageraram nesse enigma aqui, e não, é bem mais simples do que parece. Mas quase toda certeza que ou você vai buscar ajuda ainda em vídeos, ou você vai ser alguém que vai se dedicar muito, ou tá acostumado muito com esses tipos de enigma e acabou se saindo bem. Existem também as duas chances, seja você ser bom necessariamente com enigmas ou ter aprendido muito com enigmas, ter sorte ou buscar informações com as pessoas. E eles são todos diferentes um do outro. Todos os enigmas que você precisa, por exemplo, encontrar uma senha, a senha não vai vir simplesmente anotada em um papel. Às vezes sim, às vezes não. Mas todos eles têm uma diferença. Às vezes está num papel, mas não é exatamente você copiar e colar. Às vezes está no papel, é copiar e colar. Às vezes está no papel, só que existe outra forma de você resolver que não é necessariamente digitar o que está ali naquele papel. E vai ser uma forma diferente do que a outra vez que você precisou fazer isso. Então, o jogo cria momentos em que realmente você, tipo, cara, você não tava nem buscando por isso ali e você acabou encontrando. Então, muito legal esta questão do jogo e dos seus enigmas. Ele cumpre o seu papel com toda certeza. E aí, levando ao Catarse, no Catarse nós temos algumas informações. E uma delas, sobre enigmas, é praticamente aqui a parte principal, né? Resolva enigmas criativos e inteligentes para revelar verdades ocultas. E é literalmente isso. Os enigmas desse jogo servem para você, ao final de tudo, descobrir uma história. Então, todos eles te guiam, quer dizer, quase todos eles te guiam para a resolução da grande história do jogo, tá? Existem alguns que nem tanto. A gente tem algumas histórias paralelas, mas depois eu chego a falar um pouco disso. E aí a gente entra um pouco na parte da jogabilidade.
Entrando em jogabilidade, eu já vou falar um pouquinho de como é dito aqui no Catarse sobre essa parte de jogabilidade. Ele fala o seguinte: combates limitados e sobrevivência onde todo inimigo pode ser letal. E ele também fala o seguinte: encontre pistas ao lado de seu fiel cachorro com suas próprias habilidades. Então, vamos falar sobre a jogabilidade de combate e as outras jogabilidades, como do personagem do Lupe e também da própria Mia. Então, indo inicialmente pro combate. O combate, por mais que exista muita briga na internet ali das pessoas falando se é ruim, se não é, se ele tem uma... se é só você ir jogando que você vai entender como funciona e tal. Bom, é uma discussão que vai variar de pessoa para pessoa, mas o que eu tô vendo de uma constância no final é que sim, o sistema de combate é mal feito, ou melhor, ele não conseguiu ser feito da forma mais primorosa possível. Existem diversas coisas que poderiam organizar melhor esse combate. A Mia às vezes não consegue mirar a sua pistola da forma devida, por mais que você ache muito que era pra ter mirado. Às vezes, o sistema de furtividade, você chega por trás da criatura e você não saber o porquê que a criatura te percebeu, mesmo você estando agachado, com a lanterna apagada, sem qualquer chance de que aquela criatura iria te ver, sem fazer barulho e chegando bem devagar, ela pega e te ataca. E você nem entende por que ela virou e te bateu. Você ainda clicou no botão de executar. Parece que é quase como se você clicasse no botão e aquilo chamasse a atenção para a criatura te bater. Mas é a única forma que a gente tem de matar a criatura por trás é clicando no botão para executar. Então tem um pouco disso na questão de mecânica de combate, ok? Então a Mia, lógico, ela não foi feita por combate. O jogo não é feito por combate. Mas então por que? Uma parte que eu discordo aqui do Catarse é este momento. Combates limitados e sobrevivência onde todo inimigo pode ser letal. Sim, todo inimigo pode ser letal. Mas esse combate limitado... Ok, eu entendo limitado na questão de que você só tem uma arma, praticamente você dá tiro. Essa é a limitação do combate. Ele não é muito complexo, tá? Mas por que que então vocês criaram tantos inimigos? Gente, tem uns momentos de jogo que a gente realmente vê 1, 2, 3, 4, 5 zumbis de sangue de uma mesma área, um atrás do outro, apenas para tirar um pouco de kit médico seu. E acaba não sendo uma questão de retirar os seus recursos, acaba sendo chato. Você vai lá, tem que ir brigar contra aquele bicho, bater nele, aí você vai, embaixo no outro, tenta bater nele, o seu furtivo sai errado, ele bate em você. Então, sim, este lado foi mal visto. Mas, depois que você joga, você entende mais o que fazer. Você entende que, tipo assim, às vezes é melhor você não ir furtivo. É você sacar a pistola quando você tá com 100, 80 munições e meter tiro nos bichos. Tem alguns zumbis de sangue que por algum motivo morrem de 3 tiros. Às vezes você acha que ele morreu de 4 tiros. E aí você fica numa dúvida. Às vezes você gasta munição a mais, porque você foi atirar e acabou atirando mais do que deveria. Às vezes você atira menos e acaba tomando um ataque da criatura. Mas você acaba virando ali, uma hora você decide, pô, eu vou virar o Rambo mesmo e vou meter bala nos bichos que vier. Porque depois que você já economizou bala o suficiente, você começa a parar de se importar com essa coisa de se economizar, tá bom? Então, tem um pouco do jogo. Eu diria até que depois da atualização, que teve várias atualizações para consertar bugs, eu acho que os zumbis de sangue estão percebendo a gente com mais facilidade. E eu tô achando estranho, porque eu já tinha zerado o jogo com uma dificuldade e agora eu tô jogando, parece que tá numa dificuldade diferente a luta dos zumbis, sendo que era pra ter ficado mais fácil, né, já que eu aprendi a jogar melhor. Mas eu também não sou o melhor jogador do mundo, tá, gente? Então, quem conseguir entender direito, minuciosamente, como que jogar, saber evitar ali as áreas de espaço de contato do zumbi, usar bugzinhos ou mini glitches pra poder superar os seus enfrentamentos, aí é uma coisa, mas aí é uma coisa totalmente diferente do que o sistema em si ser bom ou o sistema em si ser difícil de combate, tá bom? Então, é uma grande crítica. Tem combate até demais também no jogo. Sobre a questão do loop, tá bom? Isso também eu acho que é algo que foi mal aproveitado. Em raros momentos você saca o loop para fazer uma jogada. Você usa ele para retirar objetos de detrás de uma porta, acessar uma porta que estava fechada e você não conseguia chegar. O loop também serve em determinados enigmas para você resolver ele, mas são coisas bem simples e que não mudam do que eu acabei de falar para vocês. Uma questão praticamente de você usar o loop para você poder
adentrar em locais ou ver o que você não estava conseguindo ver e com o loop você consegue. A mecânica de faro do loop, eu acho que tá com alguns bugs, tá? Por causa que a mecânica de faro do loop tem alguns momentos que ela não estava funcionando pra mim. Então, não vou falar que a mecânica de faro não é muito usada. O que eu vou falar é que eu não usei muito, não achei necessário. Em alguns momentos eu achava que era necessário, mas não estava cheirando nada. Então o Loop é um personagem extremamente limitado. Ele tem duas utilizadas. Três, abrir portas, ver o que você não está conseguindo ver às vezes e cheirar o ambiente quando é que funciona, tá bom? Então, outra parte aqui que tá descrito dentro do Catarse que eu acho que não foi cumprida da melhor forma. E aí, nós entramos numa parte que seria a questão de bosses. Eu vou resumir bastante isso aqui, porque não tem como eu resumir, como eu falar com detalhes sem dar muitos spoilers, tá bom? Então, eu vou resumir, não vou falar quantos, não vou falar de cada boss, eu vou falar no geral. Entre os bosses, todos eles têm um design incrível, uma luta arrepiante e eles são muito legais. Porém, quando você para ver minuciosamente quais bosses foram legais de enfrentar, eu diria que tem um único boss que eu fiquei abismado de enfrentar ele e achei o ápice do Absolute Cinema. Enquanto outros eu achei um pouquinho... era só chato. Nós temos bosses onde a gente tem que fazer uma coisa chata, onde a gente tem só que ficar fazendo um movimento repetitivo, enquanto evita um ser correndo atrás da gente, ou evita alguma explosão de pegar na gente. Isso é muito chato. Tem outro que você tem que pensar. Ele é super simples, que é o que eu mais gostei. É o boss mais fácil de todos, mas é o que eu mais curti. É o que não necessita de nenhum combate praticamente. E você não precisa ficar nessa mecânica frustrante de ficar repetindo o mesmo ato todas as vezes. Então tem isso também. E tem uma questão que tem um boss em específico no jogo que é muito negativo, uma parte que quando você morre você tem que fazer o boss anterior, você é obrigado a ver todas as cutscenes anteriores e isso está lamentável. Peço correção. Por favor, deixe a gente pular as cutscenes, pelo menos. Eu não quero ficar ouvindo as cutscenes que eu já vi mais uma vez, porque eu, infelizmente, acabei morrendo no boss. Se eu morro no boss, eu quero tentar lutar contra o boss de novo, e não rever o pedaço da história que me levou àquele momento, tá bom? Então, temos que ter isso em mente, tá bom? No momento das questões dos bosses. Então, o Catarse não chega a citar muito sobre boss, mas eu acho que ele cabe nessa parte de jogabilidade também, tá bom? Então, acho que é interessante citá-los por cima. E aí nós temos um pouco sobre a questão de história. Esse é o foco do jogo, eu não vou dar spoiler aqui, mas eu estou construindo um vídeo de história, pra quem não sabe, tá? Estou fazendo um vídeo certinho, bem legal sobre a história do jogo, e eu recomendo você ficar ligado. Lá na aba comunidade do canal, eu tô sempre dizendo pra vocês o quanto por cento esse projeto de fazer um vídeo massivo contando a história está em, ok? Então, dê uma olhada. E também, aproveitando, não pula, por favor, essa propaganda. Esse daqui é o projeto AST, um projeto Trilhas Sonoras para RPG do Media DNX. Ele que tá trazendo para você aqui nada mais nada menos do que trilhas sonoras semanais. Aqui você consegue, assinando esse Catarse por apenas R$5, uma trilha de combate e uma trilha de investigação toda semana. E ele ainda te deixa escolher, tá bom? E se ele bater certas metas, você vai ter até uma trilha de tensão aqui no de R$5 apenas, tá bom? Então, no mês você vai ter umas quatro novas trilhas de combate e mais 4 trilhas de investigação. Depende do mês, né? Nem todos os meses são 5 semanas. Todos os meses são 5 semanas, gente. Eu que sou burro. Então todos os meses praticamente você vai conseguir ali, vai, 10 novas músicas, isso é perfeito, tá bom? E você também tem as outras níveis de assinatura aqui, onde você consegue muita mais música semanais, tá bom? Então, onde você consegue 3 trilhas sonoras de combate mensal, 3 trilhas sonoras de investigação, e você ainda consegue as questões anteriores, tá muito legal, e o Media tá levando esse trabalho como primor, ok? Então, vamos lá dar uma conferida, primeiro link na descrição. Então, prosseguindo aqui, deixa eu só dar play no nosso vídeo de fundo, nós temos, então, que falar sobre a história. E a história é o seguinte, ela é muito, mas muito bem construída. E ela é o foco do jogo. O jogo
mora aqui e a alma dele está nas histórias. A história é como uma vidraça que foi quebrada por um ataque e os cacos de vidro separados em todas as fases. E juntar esses cacos de vidros é revelador. É muito bom mesmo. Vocês não sabem o quão é legal você encontrar cada pedacinho dessa história e ir montando a partir dela algo novo. Então, gente, é algo completo. Novo não, né? Gente, isso é muito bom mesmo. Cada enigma, cada caixa de texto que você encontra, né? Quer dizer, caixa de texto que você conversa com o personagem, cada rádio que você ouve, né? Cada gravador que você pega e ouve a fita dentro dele. É muito interessante e você vai montando os fragmentos da história até entender ela por completa. É um jogo onde 90% dele você vai ler, parar pra olhar documentos e tudo mais. Isso é perfeito, ok? E as fotos, as imagens que a gente encontra também contam história. É aquele clássico, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, tem isso toda hora sendo aplicado dentro do jogo. E há também histórias paralelas. Existem, é claro, toda a história, né, que é a Mia em busca do seu pai e tudo mais, tem toda essa história e o que aconteceu nesse passado, mas você também descobre, tipo, pô, tem um NPC ali, que ele tem uma baita história por trás, que você, no final das contas, ó, não se importa, tecnicamente falando com ele, porque ele não é o Veríssimo, ele não é um personagem que você conhece, ele nem é um dos grandes personagens importantes da trama, mas a história dele é tão bonita, que daria uma história paralela. Daria pra você pegar essa história dele e fazer um RPG focado, né, neles e desenvolver esses personagens de uma forma muito legal, tá bom? Então, isso é muito interessante do jogo. Então, história completamente interessante, né? E aqui no Catarse a gente tinha o seguinte, né? Conheça personagens memoráveis e tenha acesso a novas habilidades de combate e investigação. E até falando, sim, eu não vou aprofundar sobre, mas a gente ganha, de certa forma, novas habilidades de combate e investigação, né? E tem até uma certa habilidade que a gente ganha que eu não tentei aplicar em combate, mas que ela deve dar muito certo, cara. Parei pra pensar aqui, pra quem sabe o que eu tô falando, sabe o que eu tô falando, mas aquele objeto rachado lá dá pra aplicar em combate, né? Bom, gente, então é muito, muito interessante, tá bom? E, cara, que massa. Aqui também, no Catarse, a gente tem uma parte dedicada, e isso eu deveria ter falado nas partes de mecânica, onde fala o seguinte: não entre em pânico. Para sobreviver a terríveis criaturas paranormais, fique próximo do seu fiel amigo para manter sua sanidade e não sucumbir. Essa mecânica de curar a sanidade foi muito reformulada para o final do jogo, tá? E ela é bem diferente do que a gente via nos trailers. Então, é claro, coloque em mente que essa parte do Catarse aqui não vou falar que ela foi removida. Ela só mudou um pouquinho, tá bom? Da ideia deles ali no final das contas. Então, sobre o Catarse, eu acho que eu falei todos os pontos que o Catarse aponta ali como sendo uma parte foco do jogo, né? Eu acho que nesse quesito, o jogo cumpriu, sim, tudo que ele queria ali em questão geral, em questão principal, que é ele é um bom RPG, ele é um bom jogo de enigmas, no caso, e um bom jogo de história. Mas ele não é pra ser focado em combate, e eles excessivamente colocam combate demais, então esse é o ponto negativo. E também essa coisa sobre o loop ser grande, importante dentro dentro da mecânica do jogo, não da história, mas da mecânica, aí já é uma coisa que, tipo assim, eles deveriam ter sido mais criativos com a escolha do uso do loop, tá? Eles realmente não foram criativos o suficiente nesta parte. E aqui, no final, eu só queria falar um pouquinho pra vocês que, ainda sobre história, existem personagens muito bons que suprem o pouco tempo de tela pelo carisma que eles têm. Então, mesmo personagens pouco ali utilizados, eles têm um carisma enorme, tá? Tem uma parte do jogo em específico que tem alguns personagens demais, tá? Tem uma equipe assim de mais 5 personagens e, cara, real, e até lembrando, não tem spoiler aqui, então, tipo assim, pensa aí, se eu tô falando de personagem vivo, morto, se não é vivo, se não é nem vivo nem morto, então, tipo, não serve como spoiler. Mas tem uma parte de uns 5 personagens ali, que tem um que eu não entendi a utilidade dele no jogo. Tem um personagem que eu falo, pô, por que não fundem esse jogo, esse personagem com esse personagem? Que fizeram uma penca de personagens ali, onde
você não se interessa por 2 deles. Eu acho que 2 deles são bem descartáveis e aí eu não entendo o porquê que eles botaram eles no jogo não, tá? Então, às vezes até a escolha deles, sei lá, botaram mais personagens do que deveriam em algumas coisas, tá? Aí, sobre a arte, eu tinha esquecido de falar que o Catarse fala, investigue em ambientes detalhados, hostis e misteriosos, ok? Sobre a arte, eu acho a arte 2D desse jogo bela, a 3D é básica, não é ruim, é básica. Em certos momentos ela não é muito interessante, em certos momentos chega até a ser feia, mas a maioria das vezes ela cumpre o seu papel, tá? Mas a 2D é interessante, a atmosfera do jogo é muito incrível, a construção das coisas, você vê uma escada, você vê uma maca num lugar, você vê esqueci qual é o nome. Você vê uma estante, pronto, você vê uma estante no lugar e aquilo compõe o cenário de uma forma tão bonita, cara, mas tão bonita que você fala assim, caraca, eles pensaram no mínimo detalhe do que precisa ter numa sala médica, dos mínimos detalhes do que precisa ter numa cozinha, dos mínimos detalhes do que precisa ter numa sala de estar pra fazer um ambiente bonito. Então você não sente que o ambiente tá vazio e feio. Não, todos os ambientes estão recheados e bem bonitos, tá bom? Então tem isso que eu gostaria de aplicar como um ponto baitamente positivo da questão da arte do jogo. E por fim, o jogo sim sofre de uma má otimização. Eu não tive muita queda de frame, mas eu tive 3 ou 4 crashes no jogo, onde ele se fechou e acabou me dando problema de ter que entrar. E alguns bugs, como portas que deveriam estar trancadas, uma porta dessas estava aberta. E alguns outros bugs ali de jogo que acabou acontecendo, mas nada tão grande a estragar a minha jogabilidade, mas outras pessoas tiveram sim. Lamento, é claro, porque não tá conseguindo abrir o jogo e talvez não tenha conseguido fazer reembolso, né? Eu tô vendo aí que tem gente reclamando do reembolso, porque comprou na nuvem, não sabe exatamente como que poderia fazer para ser reembolsado. Então, eu não sei como te explicar sobre isso, tá bom? Mas é isso. No final das contas, eu acho que o jogo cumpre bem o seu papel. Eu fiz um vídeo de quase 25 minutos falando disso. Mas muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. E pra quem gosta mesmo de mim, aqui no final do vídeo, eu vou só parar pra falar uma coisa. Eu tô diagramando o meu livro de RPG. Pra quem não sabe, eu escrevo RPG há muito tempo. E eu tô diagramando, deixando o livro bem bonitinho. É uma beta. E daqui a um tempo eu vou soltar um forms para vocês assinarem ali o forms, para depois eu poder enviar a beta para vocês. E quem conseguir em peso entrar nesse link, que depois eu vou deixar na descrição de alguns vídeos meus, mas eu só tô preparando para vocês, tipo, esperem por esse momento que vai ser legal. Porque eu quero mostrar isso pra editoras, eu quero mostrar pra Jambô, pra outras editoras, porque eu quero fazer esse meu projeto de RPG vir ao mundo, tá bom? Então eu só queria dedicar esse espaço final pra isso e confiram o projeto AST do Catarse ali do Média na descrição. Jogo muito bom, eu não sei dar uma nota ainda pro jogo, às vezes eu olho ele de uma forma mais crítica e falo tipo assim, pô, o jogo merece um 7, 7,5, mas às vezes eu tô olhando com uma cara e falo assim, pô, mas a história do jogo foi tão construída e tipo assim, eu não tô nem aí pros bugs do jogo. Aí eu falo, pô, é um 9. Aí depois eu falo, putz, mas os bosses, por mais que todos sejam legal de história, de design, a mecânica nem de tudinho é tão legal. Aí eu começo a querer diminuir a mão nota. Então tá aí, tá num limiar entre entre um 9 a um 7 pro jogo, tá bom, gente? Pensem aí, encaixe onde você quiser, ok? E se você é alguém que ama muito a franquia, que você não se importa com qualquer uma dessas coisas que eu mencionei de negativo, como, ah, foda-se, o seu combate tá ainda trabalhando em alguns momentos, aí é um 10 pra você, perfeito, tá bom? Mas é isso, aqui quem falou com vocês foi o Lúcio Senador. E fui.